vamos para uma curiosidade agora essa semana. Jesus nasceu mesmo no dia 25 de dezembro? Será? Eu quero trazer para vocês aqui no nosso vídeo de hoje alguns dados históricos e bíblicos para que a gente possa construir juntos uma linha de pensamento conforme os dados históricos e bíblicos e chegar em conclusões, ok? Então vamos lá comigo agora para você começar a entender como funciona isso. Eu, particularmente, acredito que é praticamente impossível Jesus ter nascido no dia 25 de dezembro. É praticamente impossível, ok? Ah, mas eu comemorei o aniversário de Jesus, eu comemorei o nascimento de Jesus no dia 25 de dezembro. Não tem problema, o importante é que ele nasceu, você celebrou, eu também celebrei. O importante é que nós celebremos que o Senhor vive em nosso coração todos os dias, de janeiro a janeiro, não é verdade? Mas vamos lá nas nossas dicas históricas. Primeira coisa que a Bíblia nos diz é que Maria e José estavam indo, para Jerusalém por conta do censo, o censo romano. Gente, veja bem, o censo, o povo romano, eles queriam dinheiro. O censo ele acontece para saber quantas pessoas tem naquele país para cobrar impostos. Então, ele vai estar aliançado ao interesse de Roma de arrecadar impostos. Ele vai estar aliançado ao interesse de Roma de ter pessoas daquele país inteiro sendo recenseados. Então não poderia haver nada que impedisse as pessoas, as famílias, de viajarem até Jerusalém para serem recenseadas. Então nada podia impedir essas pessoas de viajar. Contudo, no mês de novembro, dezembro, janeiro e fevereiro, mas principalmente dezembro, é inverno, e é inverno rigorosíssimo, com muita chuva, e ainda não é um inverno qualquer, é um inverno chuvoso, que tem chuva, que tem neve e que tem alagamentos gigantescos, porque a região toda é desértica, então a água ela não cai para a terra, O deserto ele não bebe, ele não infiltra a água. A água ela se torna avalanches violentas para dentro do deserto, com risco de vida das pessoas. Então jamais o Império Romano iria estipular um censo em uma época de dezembro, que é uma época muito fria, altamente fria, com graus assim abaixo de zero, com possibilidade de neves e com muita chuva. Portanto, qual eram as datas comuns de viagem das pessoas, de viagem da população de Israel? Eles coincidiam as suas datas de viagem para Jerusalém, principalmente, aliançadas relacionadas com as festas bíblicas, com as festas judaicas, que é a festa de Páscoa, de Pentecostes e de Tabernáculos. São épocas muito mais propícias para as viagens, até porque as festas estão determinadas para essas datas. E essas datas são aproximadamente abril, que é Páscoa, junho, que é Pentecostes, e outubro, que é Tabernáculos. No livro de Lucas, capítulo 2, versículo 8, nós temos uma outra dica bíblica para nós entendermos o fato do nascimento de Jesus. Lá diz que os pastores, eles estavam guardando os seus rebanhos quando eles avistaram a estrela. Então, queridos, os pastores jamais iriam deixar os seus rebanhos ao ar livre em época de inverno, porque isso poderia ter um resultado muito negativo no seu rebanho. Então, eles jamais deixariam o seu rebanho ao ar livre em época de inverno. No inverno, os rebanhos eles eram todos recolhidos para dentro do aprisco, seja de dia ou seja de noite. Agora vem as dicas mais poderosas aqui para você compreender aqui comigo. Em Lucas capítulo 1, versículo 5, diz o seguinte: nos dias de Herodes, rei da Judéia, houve um sacerdote chamado Zacarias, que era do turno de Abias. A Bíblia vem descrevendo isso para poder informar sobre o anúncio da concepção de Isabel, esposa de Zacarias. E a própria Bíblia determina que tempo foi que Isabel ficou grávida, no turno de Abias. Ora, lá em Crônicas, no primeiro Crônicas, o rei Davi,
ele divide o turno sacerdotal, né, o serviço sacerdotal, em 24 turnos. Cada um dos turnos tem um nome. E cada um desses turnos funciona por 15 dias. Então, ou seja, durante 12 meses do ano, a cada 15 dias é um turno para o serviço sacerdotal. E uma família sacerdotal cuida desse turno. E o turno de Zacarias, da família de Zacarias, era exatamente o 8º turno, que é o turno de Abias. E isso dá mais ou menos o mês de junho, ou seja, Isabel fica grávida em junho. Depois disso, nós sabemos que Maria, ela sai da região da cidade dela e ela vai se encontrar com Isabel, quando ela engravidou. Só que Isabel já tinha 6 meses de gravidez, quando Maria descobriu a sua gravidez, quando foi anunciada a gravidez dela pelo anjo do Senhor. Isso significa que no início da gravidez de Maria, Isabel já tinha então 6 meses. Se Isabel já tinha 6 meses, significa que ela já estava entre janeiro e fevereiro. E se você então somar a isso mais 9 meses, isso vai dar aproximadamente o mês de final de setembro, outubro. Ou seja, quando Maria encontra com Isabel, Isabel já tinha 6 meses de gravidez, isso era já entre janeiro e fevereiro, e aí você soma mais 9 meses da gravidez de Maria, então vai dar exatamente na festa de Tabernáculos, em outubro. E para ser bem sincera para vocês, eu acredito muito mais nessa linha cronológica, não é? Seguindo os fatos históricos e os fatos bíblicos, principalmente porque coincide muito bem com a festa de Tabernáculos, porque Tabernáculos fala do quê? Fala de Deus, não é? Morando no nosso meio. Então olha como é que casa perfeitamente. E aí, não é? E agora, o que fazemos com o 25 de dezembro? Que eu até deixei para fazer esse vídeo depois que já tinha passado. O que fazemos com o 25 de dezembro? Cada pessoa, ela é livre. A Bíblia ela nos deixa tão livre, não é verdade? Você pode comemorar, a Bíblia não especifica essa festa para nós, mas também não significa que ela proíbe essa festa para nós. O que tem, não é, nós comemorarmos o nascimento de Jesus, nós darmos a essa festa o real, o verdadeiro significado dele. Porque o importante é que ele nasceu, ele viveu, ele morreu e ressuscitou. E parafraseando um antigo sábio das Escrituras, ele diz o seguinte: de nada adianta Jesus nascer 1000 vezes em Belém, se ele não nascer todos os dias em nosso coração. Por isso eu deixei esse vídeo para depois do Natal. Porque, ok, lembramos de Jesus no Natal, mas e hoje, em que o vídeo está sendo e chegando na sua casa? Você está celebrando o nascimento dele hoje também? Fica a dica, #juntinhos, Shalom, Shalom.